O Flamengo se transformou, já tem algum tempo, num grande filme de suspense. A gente não sabe o que acontece lá dentro. E é muito estranho, né? Minimamente, muito, mas muito esquisito, você ter um time com a qualidade técnica do Flamengo e não ter essa pegada, né? E se a gente recordar de um passado não muito distante, em 2019, o senhor JJ, ele trabalhou uma metodologia em que o Flamengo ficava com a posse de bola, trabalhava no campo adversário e quando perdia essa bola, abafava o adversário para tomar essa bola ainda no campo adversário. Descansava com a bola no pé, né, Nazário? Exatamente, exatamente. Descansava com a bola no pé, não corria o risco de ficar tomando contra-ataque a todo momento, ficar correndo atrás do adversário, correndo atrás da bola, e isso te dava uma condição que eu me lembro que quando a gente ia para o Maracanã em 2019, a nossa dúvida era de quanto nós vamos ganhar hoje. A nossa aposta, né? E a gente teve uma temporada muito interessante, e na época eu tive a oportunidade de entrevistar na porta do Maracanã um repórter português, né? Quem quiser tá aí no Coluna, estava eu e o Kika, inclusive, e nós entrevistamos um repórter português que, na época, um dos fatores que ele alavancou e elogiou e deixou enfatizou de maneira muito veemente é que o preparo físico do Flamengo era algo que deixava os adversários meio que atônitos, né? Em função dele a galera tá muito na ponta dos cascos e funcionar muito redondo. Então a gente via hoje, por exemplo, e eu concordo com o Petit, hoje a gente vê, por exemplo, o Gabigol correndo o tempo inteiro. O Gabigol estava correndo na prorrogação, parecia que ele não estava na prorrogação. E ele se movimentou muito. Alguns idiotas, desculpem os idiotas, mas eu tenho que chamar de idiota. Porque o cara, quando vira para mim e fala, o Gabigol não faz nada, o Gabigol perde 10 gols. Meu irmão, o que aquele cara se movimenta, o que aquele cara dá opção de jogo, e inclusive o gol, e perguntem para o meu filho, ele está aqui vivo para confirmar. Na hora que o Gabigol pega, dá o tapa para dentro e olha, e meteu a bola no segundo pau, eu falei, vai ser gol. Essa bola do Gabigol é fatal, que ele busca alguém que entra no segundo pau. Às vezes vem o Pedro na diagonal, às vezes vem alguém de trás ali, ou dá a bola para dentro, ou encara o gol. E o Everton Cebolinha só não chutou porque ele estava sem confiança. Se tivesse 1-0, ele pegava de primeira. Ele ficou sem confiança. Meu filho até falou assim, ele estava sem ângulo. Eu falei, mas quando o cara está com confiança, sem ângulo, ele mete uma bola cruzada, ele mete uma rosca ali cruzada. Então ele pegou e escorou a bola para dentro e o Arrascaeta acabou colocando. Então, assim, a gente vê que alguns outros jogadores, né, e não são poucos, o Arrascaeta é um exemplo, cara. O Arrascaeta não consegue correr como corria, por exemplo, o ano passado. E aí a gente tem que fazer uma investigação, a gente, departamento médico, que eu digo, para saber, o problema da pubalgia resolveu? Não. Até porque quando ele bate o pênalti, ele dá uma mancada. Não sei se foi migué, não sei se ele está sentindo alguma coisa, e a gente não tem satisfação de absolutamente ninguém. O DM não fala nada, o técnico não fala nada, e o departamento de futebol é um silêncio sepulcral, assim como a diretoria do Flamengo. E o tempo vai passando, a gente não tem satisfação de nada. E olha só, não estamos pedindo nada além do nosso direito de torcedor. Até porque quem sustenta o Flamengo são os torcedores. O imbecil que pensar, não são as empresas. Tá bom, mas as empresas vendem para quem? Para Marte? Para Plutão? Vende para quem? Para unicórnio? Porra, vende para rubro-negro também. Né? Vamos lá, vamos lembrar do banco que entrou e aumentou o seu faturamento em 40%, as suas ações, o seu contingente de clientes. Então, tudo isso quem movimenta é a massa rubro-negra. Nós temos mais torcedores do que muitos países espalhados pelo mundo. Isso é muito simples. O cara que está presidindo o Flamengo, ele tem
não tem as mesmas responsabilidades, mas ele fala para um número de pessoas que tem em muitos países. Simples assim. E o que a gente nota, né, já está comprovado, carimbado, rotulado, avaliado, etc. e tal, tudoado, é que a diretoria que está no Flamengo, e eu não estou falando isso somente por esse momento em que o Flamengo está passando. Não é isso. Mas se você parar para pensar, 2019 foi um golpe quase que de sorte encontrar o JJ. Ele não era conhecido. Quando ele chegou, foi bancado, Pelaipe bancou, coisa e tal, não sei o quê. O cara chegou, modificou tudo, parou, responsabilizou, era tudo com ele. O cara chamou a responsabilidade e a coisa aconteceu. Então, a prova de que é absolutamente despreparado a diretoria e os afins que estão no Flamengo é que quando ele foi, ele não deixou legado nenhum. Ele foi embora e nada foi aproveitado, absolutamente nada. Nada. E de lá para cá a gente vem tentando um golpe de sorte atrás do outro. E o Dorival não foi sorte. O Dorival foi competência. Chegou, pegou um time destruído. Ele chegou num período em que a gente estava fazendo contra para ver se ia cair ou não, se ia ficar na zona de rebaixamento, coisa e tal. Todo mundo com frio no estômago. E ele foi trabalhando. E o Petit ontem repetiu isso. A cada jogo que era realizado, a gente via, opa, melhorou aqui. Opa, melhorou ali. Opa, o time está evoluindo. E foi subindo a escada. E o Flamengo acabou a Libertadores invicto, conquistou a Copa do Brasil e não conquistou o Brasileiro por questões óbvias. Houve uma gordura, ele acabou perdendo alguns jogos, empatando outros e tal, mas o fato é que o ano foi positivo para o Flamengo. E houve uma insatisfação. Não, ele é muito paizão, o time está acomodado, o time está perdendo. Lembrando que o time que começou a perder não era o time titular, eram algumas peças. E aí, beleza, dar férias pra galera, mas tinha que ser, rapaziada, olha só, 15 dias depois de todo mundo volta, vamos fazer um projeto 2023, porque nós temos o campeonato mais importante da história do Flamengo novamente para disputar. Ponto, era só isso. Precisava ser, não, vamos fazer uma grande fórmula, não é isso. É responsabilidade, é planejamento. Mas o Flamengo não tem planejamento. E hoje, minha opinião, tá? O Vitor Pereira só continua do Flamengo porque a diretoria está bancando para não assinar o recibo de burrice. Na minha opinião, é isso. E se perder agora para o Vasco, vai ficar pior ainda. E a gente fica escutando esse papo, não, nós vamos mantê-lo, coisa e tal, ele faz parte de um projeto. Que projeto? Que projeto? Como que você pode construir um projeto se o seu técnico, que acabou de ganhar 2 campeonatos agora, o cara fica sabendo pela imprensa portuguesa que o time está interessado em outro cara, que falou pro seu ex-clube que foi embora porque a sogra... Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, isso não é time de várzea. Tá parecendo um time de várzea, time de 4ª divisão, de 5ª divisão, talvez nem seja tão desorganizado quanto o Flamengo. Hoje a gente movimenta... Hoje não, a gente movimenta mais, mas a gente está falando de um clube que movimenta mais de 1 bi por ano. E que perdeu agora um dinheiro forte nesses 3 últimos campeonatos. Sem dúvida, Nasa. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Porque esses vexames que o Flamengo vem passando aí, eles tiraram do clube ou fizeram com que o Flamengo não recebesse uma baba. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.